Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 21 de 1 Crônicas narra o episódio em que Davi, instigado pelo inimigo, decide realizar o censo de Israel, trazendo consequências para o povo. Esses versículos destacam a seriedade da obediência a Deus, a importância do arrependimento e a misericórdia divina diante do clamor do rei. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Crônicas 21 do livro de 1 Crônicas da Bíblia. David conta os homens de guerra. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 2 Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contêm os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. 3 Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. 4 Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. 5 Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. 6 Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecerá absurda. 7 Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. 8 Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. 9 O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. 10 Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. 11 Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. 13 Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. 14 O Senhor enviou, assim, uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. 15 E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare! Já basta! Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. 16 Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. 17 Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo. Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Excelente! Esse capítulo, 1 Crônicas 21, é muito profundo, tanto em termos históricos quanto espirituais. Vamos destrinchar o que ele significa. Contexto do capítulo. Aqui vemos um episódio central na vida de Davi, o recenseamento do povo. Não era errado contar o povo em si, Moisés já havia feito censos no deserto, mas a motivação de Davi estava corrompida.
orgulho, autoconfiança e falta de dependência em Deus. Enquanto o capítulo anterior, 1 Crônicas 20, fala de vitórias militares, agora vemos que a maior luta de Davi não era contra inimigos externos, mas contra a tentação interna de confiar em seus próprios recursos. Explicação por blocos. Primeiro, o recenseamento, versículos 1-6. Satanás levantou-se contra Israel. O inimigo aproveita a vaidade e conduz Davi a querer medir sua força por números, em vez de confiar no Senhor. Joabe tenta impedir, ele percebe que a ordem traria juízo, mas Davi insiste. Resultado: 1.100.000 homens em Israel e 470.000 em Judá, mas Joabe nem completou a contagem de Levi e Benjamim por achar a ordem absurda. Lição: Deus não se agrada quando confiamos em estatísticas, poder militar ou recursos humanos em vez de confiarmos nele. Segundo, a reprovação divina e a escolha da punição, versículos 7 e 13. Deus reprova a atitude de Davi e pune Israel. O profeta Gade apresenta 3 opções. Primeira, 3 anos de fome. Segunda, 3 meses sendo derrotado pelos inimigos. Terceira, 3 dias de praga enviada pelo Senhor. Davi escolhe cair nas mãos de Deus, porque confia mais na misericórdia do Senhor do que na crueldade dos homens. Lição: mesmo no juízo, a misericórdia de Deus é mais segura do que depender das mãos humanas. Terceiro, a praga e a intercessão de Davi, versículos 14 e 17. 70.000 homens morrem. O anjo chega até Jerusalém com a espada levantada para destruir, mas Deus interrompe a catástrofe. Davi vê o anjo e se prostra em arrependimento, pedindo que o castigo caia sobre ele e não sobre o povo. Lição: o verdadeiro líder assume a responsabilidade pelo pecado e intercede pelo povo. Esse gesto aponta para Cristo, o Rei perfeito que tomou sobre si a culpa do seu povo. Voltamos a ler. 18. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. 19. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. 20. Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. 21. Nisso chegou Davi, e, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. 22. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. 23. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu. Que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. 24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. Faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. 25. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. 26. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. 27. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. 28. Nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. 29. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. 30. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Análise textual. 4. O altar na eira de Araúna, versículos 18-27. Deus ordena que Davi construa um altar na eira, terreno de debulhar trigo, de Araúna. Araúna oferece tudo de graça, mas Davi insiste em pagar: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Davi oferece sacrifícios, e Deus responde com fogo do céu sobre o altar, sinal de aceitação. O anjo então guarda a espada. Lição: adoração verdadeira exige sacrifício genuíno, não algo sem custo. A graça de Deus não anula o valor da entrega pessoal. O fogo do céu confirma que Deus perdoou o pecado e aceitou a intercessão. 5. A ligação com o futuro templo, versículos 28-30. Esse lugar, a eira de Araúna,
também chamada de Ornã, se tornará o local do Templo de Salomão, 2 Crônicas 3:1. Ou seja, do cenário de pecado, juízo e arrependimento, Deus tira um lugar de reconciliação e adoração duradoura. Lição: Deus transforma o lugar do nosso maior erro em um altar de encontro com Ele. Significado espiritual. Primeiro, orgulho leva à queda. Davi confiou em números e poder humano, mas Deus queria que Israel confiasse somente em Ele. Segundo, Deus disciplina, mas com misericórdia mesmo no juízo, Ele limitou a praga e ouviu a intercessão. Terceiro, responsabilidade do líder. Davi intercede pelo povo, um reflexo da obra redentora de Cristo. Quarto, adoração custa algo. Entregar a Deus deve vir de coração e sacrifício sincero. Quinto, do pecado ao propósito, a eira de Araúna, local de juízo, se tornou lugar de culto, mostrando que Deus pode redimir até nossas falhas e transformá-las em propósito. Em resumo, 1 Crônicas 21 mostra como o orgulho espiritual pode trazer juízo, mas também revela a misericórdia de Deus e o poder da intercessão. No final, o local da disciplina virou o local do templo, um símbolo de que Deus transforma o arrependimento em lugar de comunhão. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!